Olá, vamos dar início, ao nosso repertório sobre administração pública. A gente precisa entender, ao longo desse semestre, como os gestores públicos concatenam aí esse conjunto de órgãos ou entidades e essa massa de servidores, como eles concatenam isso de forma tal a atender às necessidades, às demandas da sociedade. A sociedade demanda o quê? Bem-estar, justiça, segurança, não é isso? Então, o bem-estar social, a justiça, a segurança são demandas da sociedade que precisam ser atendidas por meio dessa concatenação de órgãos e pessoas que se envolvem e atendem essas demandas da sociedade. Bem, nesse primeiro momento, vocês terão à disposição um artigo que trata muito bem dos modelos de administração pública que nós experimentamos ao longo dessa história, principalmente da história aí do Império para cá. Então, nós experimentamos 3 modelos, alguns autores chamam de fases. Os modelos são esses. Vocês vão ver claramente lá no artigo que existe o modelo patrimonialista, que é sucedido pelo modelo burocrático e, posteriormente, do modelo burocrático surge o modelo gerencialista. É importante vocês observarem o seguinte: cada um, esse aqui é o início de tudo, mas os 2 seguintes, eles vieram para substituir, sobrepor práticas que estavam sendo consideradas ineficientes, e que, na verdade, a gente não percebe uma ruptura. Não acabou o patrimonialismo. Até hoje, que se julga adotar o modelo gerencialista, a gente observa práticas ainda lá dos primórdios. Vocês vão perceber que o nepotismo e a corrupção prospera, impera, dissemina, está aí até hoje. Quer dizer, então, na verdade, você não conseguiu ter rupturas para começar. Acaba tudo para começar um modelo novo. Não. O modelo ele acaba sobrepondo determinadas práticas, outras elas permanecem, enfim. Agora, o interessante é a gente observar essa evolução. Primeiro, vocês vão ver no artigo que a autora trata do modelo patrimonialista, um modelo que aqui no Brasil perdurou praticamente até a década de 30, batendo a década de 40. Esse modelo é um modelo típico dos estados absolutistas lá da Europa. Existe um Luís lá, não sei se é o 15, mas um daqueles imperadores da época, ele tinha uma máxima que dizia, ele falava que l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Quer dizer, para vocês terem noção de como o Estado era uma extensão do poder daquele administrador público. E nesse modelo, os servidores eram vistos como nobres. Eles recebiam títulos. E por que eles recebiam esses títulos? Porque era uma forma, era uma garantia à perpetuidade desse poder. Então eu nomeio fulano para ser o diretor ali, eu vira visconde, o outro vira marquês, e assim vai.
aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? O imperador nomeou uma amante como marquesa, né? Muito conhecida, Domitila de Castro, Marquesa de Santos, né? Para vocês perceberem o envolvimento de que do da confusão entre o público e o privado. Os caras, eles detinham tanto poder, eles se apropriavam tanto daquele poder, que acabava misturando. Para ele, o Estado era dele, né? O l'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, as propriedades estatais, para ele, era como se fossem propriedades privadas. E aí existia uma confusão muito grande. O que é meu, o que é do Estado, né? E para eles o Estado é um patrimônio próprio, não é? E essa relação, para vocês terem uma ideia, né? Eu comecei o vídeo falando que o Estado tem que prover a sociedade, quer dizer, a sociedade ela é detentora do Estado, né? E integrantes da sociedade estão a serviço da sociedade como servidores, né? Então, eles entendiam que o Estado que deveria se servir da sociedade, para vocês terem a ideia do contrassenso, né? Do antagonismo dessa relação. Então, esse modelo aqui no Brasil, né, foi um modelo que, no Brasil como nesses outros países também, né, a corrupção e o nepotismo era, né, a prática comum. Corrupção por quê? Porque esses agentes aqui, né, indicados por força da gratidão, tinham acesso ao detentor do poder, e para você conseguir alguma coisa, tinha que, de certa forma, subornar esse indivíduo para que esse indivíduo fosse até o imperador lá para resolver. E a questão do nepotismo era que realmente a nobreza, né, esses títulos, eles acabavam se perpetuando com aquela família, né? E você não, como havia, desculpa, perpetuidade do título, né? Ou seja, eu ia passando de pai para filho, era hereditário. Então, o pai era sei lá, o presidente, diretor, o chefe daquele órgão, futuramente o filho assumiria, assim sucessivamente. Né? Então, é o primeiro modelo patrimonialista. Depois a gente vai melhorar esses saltos, né? Essas fases, do ponto de vista de uma linha de tempo, né? Mas o patrimonialismo torna a repetir e bateu mais ou menos na década de 30, né? Com a entrada do Estado Novo, de Getúlio Vargas. E o modelo burocrático, né? Vocês já ouviram falar em burocracia enquanto teoria da administração inspirada nas obras de Weber. Né? O modelo burocrático adotado pelo poder público foi importado da teoria da administração. O modelo burocrático foi utilizado como um modelo ideal de administração, né? Das grandes, vamos dizer, dos grandes empreendimentos lá do início do século XX, né? Evoluindo aí no pós-guerra. Então, o modelo burocrático ele desembarcou também na gestão pública, né? Como um modelo ideal e racional para se gerir a coisa pública. Então, né? O modelo ele vem exatamente para repreender a corrupção e o nepotismo que imperava no modelo patrimonialista, né? Ele trouxe alguns princípios bem característicos da burocracia weberiana, né? Que é a questão da impessoalidade, a hierarquia funcional, a ideia da carreira pública, né? De você ascender por força da sua profissionalização, tá?
E quanto mais você se superasse com essa ideia de ascensão profissional, melhor o serviço seria prestado, né? Então, a ideia de o conceito de racionalidade da burocracia, né, alguns princípios foram adotados no modelo de gestão pública. Né? O modelo burocrático acaba tendo um controle rígido, né, na contratação de servidores, eles não passaram a ser, não eram mais indicados por força de gratidão, e sim eram submetidos ao concurso público exatamente para medir a capacidade de se tornar um profissional dentro da máquina pública. Né? Além do rigor na contratação dos servidores, passou-se a se controlar mais as compras, né? E, consequentemente, a contratação de serviços. Né? A gente sabe que o modelo burocrático, quando ele é adotado, a gente espera a conquista da racionalidade, a perfeita adequação dos meios aos fins. Só que a gente estuda lá na teoria da burocracia que aquilo que não funciona, que acaba sendo uma consequência do modelo, que os autores chamam de disfunções da burocracia, acaba virando o quê? Anomalias que a gente consegue enxergar aquilo como a verdadeira prática burocrática. Né? Por exemplo, a burocracia ela tem um excesso de formalismo, né? Um papelório muito grande. E aí o sistema começou a ser lento, não é? Muito oneroso, porque quando você começa a montar sistemas de controles, né, você precisa de um para conferir, o outro para conferir se aquele anterior conferiu, um terceiro para carimbar dizendo que todos os demais conferiram. Então você começa a onerar muito a máquina, né, em função do tamanho que ela passa a ter por força dessa necessidade de controle. Né? E aí, né, ele se torna lento, oneroso e de baixa qualidade. Baixa qualidade por quê? Porque o cliente cidadão, o cidadão, ele acaba sendo desassistido, porque não é. Eu fico muito mais preocupado em controlar do que de atender a demanda do cliente. Então, isso aqui começa a exigir um novo modelo. E se a gente pensar aqui a nível de Brasil, a gente já está batendo a década de 90. A 90 a gente está diante do advento do gerencialismo, lá com o Fernando Henrique Cardoso, né? E com o Luiz Carlos Bresser Pereira como o autor, né? Desembarca na administração pública o modelo gerencialista, né? Que traz na sua como característica, que é o objetivo maior desse vídeo, é trazer para vocês as características dos modelos. Posteriormente, eu vou trazer para vocês essa linha de tempo para a gente entender melhor como aconteceu, como se... Eu agora estou falando em en passant, que daqui para cá a gente está falando de década de 30, daqui para cá década de 90, né? Mas o importante é a gente entender essas características e essa conexão. Aqui não está funcionando porque a corrupção e o nepotismo estavam incomodando. Vem a burocracia para reagir a essas práticas e ela se torna um sistema lento, oneroso, de baixa qualidade, e a gente precisa de alguma coisa que atenda efetivamente às demandas da sociedade, né? E as garantias sociais a nível mundial passam a ser palavras de ordem, né? Então, os estados eles precisam ficar atentos, né? Em relação aos direitos humanos, e aí eles precisam se preparar, precisam se tornar eficientes para poder não incorrer em determinadas sanções internacionais. Né? Então,
o modelo gerencialista ele surge primeiro das práticas neoliberais. A gente fala daqueles modelos do pós-guerra, né? Que os estados, aí a figura do estado social, como o estado precisa atender essas demandas, né? Esses países, né, mais centrais, mais desenvolvidos, que têm uma filosofia neoliberal, eles começam a exigir do poder público que é uma máquina mais enxuta, mais flexível, menos rígida, menos onerosa, porque quem paga isso tudo? Né? A sociedade. Então, quanto menor o custo, maior a capacidade da sociedade em se desenvolver. Então, a inspiração nas práticas neoliberal, isso aqui praticamente, né, quem vai ser uma dama de ferro desse modelo é a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra. Então, né, o modelo gerencialista ele parte do pressuposto que a máquina estatal ela precisa ser reduzida para dar mais agilidade no atendimento às demandas da sociedade. Né? Com isso vai haver uma redução de custos. Né? Eu começo a adotar aqui o foco nos resultados. E com isso eu não preciso controlar tanto, basta eu controlar o resultado alcançado. Né? Há uma descentralização maior dos serviços. Eu costumo até, né, além da descentralização, a desestatização desses serviços. Eu mando a iniciativa privada prestar um serviço né, que é considerado um serviço público, mas ele é operacionalizado por uma empresa privada. Tá? Então, né, isso aqui, quando eu começo a descentralizar as atividades, eu estou diminuindo o meu tamanho, certo? E com isso, eu começo a otimizar tempo e recursos. Por exemplo, hoje para eu comprar qualquer equipamento, vamos lá, vamos botar a nossa realidade, FEMAIS, uma instituição pública, um equipamento que for necessário, né, o processo pedagógico, educacional lá da FEMAIS, eu preciso fazer uma licitação. Essa licitação precisa ser muito documentada, né? Eu preciso passar por uma série de órgãos para validar essa aquisição. Então a gente já está falando aí de 6 meses, né? Apesar de ser um processo ágil, porque né, a gente está vivendo um outro momento. Mas mesmo assim, né, eu não estou otimizando o tempo, certo? Se for uma empresa privada, ela compra de um dia para o outro. Você tem um dono e ele vai lá e ordena, ó, pode comprar ali, ou qual o preço menor, quem entrega mais rápido, quem dá mais prazo, e a discussão é essa, ponto final. Em 2 dias está lá o equipamento. Aqui, né, numa empresa pública, numa instituição pública, isso demora 6 meses. E não há otimização, a gente precisa otimizar tempo e recurso. Né? Então,